galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, a sua companhia de quarta-feira com esses dois rapazotes bonitos, esbeltos, no ano 2026, modo Optimus Prime, né? Não, Puxa Aguinaldo? vida, hein? Tá internacional o negócio aí. Você tá gostando, né? Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do Indaiatuba Podcast. É sempre com um sinal de grande prestígio que a gente conta com a sua audiência. Hoje o nosso programa tá intelectual, ele tá aquele programa de análise comportamental da mente, uma coisa totalmente diferente, uma coisa que a gente gosta muito e um assunto que particularmente me interessa muito. Porque eu falo que se eu tivesse mais um pouco de tempo, talvez eu estudaria um pouco mais a mente humana. Puxa eu vida, adoro hein? esse Tá tema. intelectual mesmo, É possível que hoje o nosso programa tenha umas 5 horas e meia, então você já fica no sofá, puxa o cobertor, faz aquele Prepara a baldão de pipoca. pipoca, Coca-Cola Isso. 2 litros e tá tudo certo. Mas sei que você é uma Coca Zero, aí pelo menos mantenha a dietinha. Tudo bem, Guina? Como é que você tá, querido? Salve, salve, Becari. Salve, salve, galera. Um grande abraço e é sempre muito bom estarmos juntos aqui, batendo um papo descontraído, né? Sempre aí com essa resenha, tudo, mas com aquela responsa de sempre aqui dentro do programa. E hoje o papo está também muito legal, porque esse mês de março, né, é o mês das mulheres. Eu quero aqui mandar um beijo especial através da minha esposa Andresa e, claro, parabenizar todas as mulheres aí por esse mês maravilhoso e todos os meses, porque vocês é que realmente conduzem, não é, as nossas vidas. Muito obrigado aí e hoje um programa especial. Dia das Mulheres não é dia 8 de março, que foi semana passada, né? Não. É todos os dias, Todos né? os dias. E antes de você dar flor, não esqueça de principalmente respeito. É isso aí, Eu acho que velho. antes da flor, o respeito chega primeiro. Aguinaldo, a nossa entrevistada de hoje, já tô dizendo que é uma mulher, já que o tema, o mês das mulheres, Claro. não poderia ser diferente. Ela estuda mentes, ela estuda o caixote, sabe? Aham. Sabe aquilo que às vezes a gente não entende muito bem, como é que a gente tem que lidar com algumas situações. Essa pessoa, ela sabe tudo, ela tá no ramo profissional há mais de 30 anos, é expert no assunto, ela é uma psicanalista renomada aqui na nossa região. E para você ter uma noção, vou dar uma breve lida no currículo dela, porque, assim, é extenso, eu vou ficar o programa inteiro falando da vida profissional dessa mulher, porque, ó, é invejável. Formada em Direito, especialista em franquias pela FIA, ela é responsável pela construção e criação de uma marca. É uma marca que todo mundo conhece, E a gosta. Sodier Doces. Conhece, Guinaldo? Opa! Sou muito cliente dessa marca. Ela é docente do curso de pós-graduação em gestão de pessoas no Senac de Sorocaba há mais de 8 anos, formada em psicanálise na Sobrap, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Sorocaba, e atualmente ela é psicanalista. Senhoras e senhores, estamos recebendo a lindíssima e super profissional Alessandra Sanches. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem? E com vocês? Bem, também obrigado por você ter topado participar aqui do nosso programa, no Mês das Mulheres. Você é uma mulher muito bonita, muito elegante. Parabéns. Obrigada. Na verdade, sou eu que agradeço, né, a consideração, o prestígio. E realmente é uma honra estar aqui, dividindo com vocês um pouquinho, né, da minha história. E o que eu acredito ser melhor é poder inspirar outras mulheres a lutarem por seus objetivos, né? E estarem, assim, com toda humildade num patamar que eu atingi, porque eu costumo dizer que ser uma pessoa bem-sucedida, né, é uma pessoa que está em paz com a vida, fazendo o que gosta, né, podendo estar num momento como esse, que para mim não tem preço. Então, eu gostaria de dar minha contribuição para que outras mulheres sintam-se dispostas a lutar pelo mesmo objetivo. Muito bem, Alessandra, muito obrigado aí por você ter recebido esse convite e ter aceitado ele de pronto aí para falar um pouco a respeito desse assunto tão importante, né? E tão na mídia, principalmente aí falando aí a respeito dos direitos e as conquistas das nossas mulheres também. Então eu vi que vai ser um bate-papo bem legal, bem tranquilo por aqui. Bom, primeiramente, para o pessoal conhecer um pouquinho mais a Alessandra, de onde veio, onde você nasceu e qual é esse trabalho que você faz hoje aí na sociedade? Muito bem. Eu sou sorocabana, né? Toda a minha família é de lá, mas estou em Salto há muitos anos. Eu vim para Salto na época da Eucatex, né? Que a Eucatex recrutava a mão de obra da região. Então, nós nos mudamos para cá, porque meu pai trabalhava na Eucatex. E estou em Salto desde 83. Aí, formei família, né? Em Salto. Tive meus filhos. E aí
aí eu tenho uma trajetória bem legal, porque o pai dos meus filhos, eu sou mulher do segundo casamento, né? Então, quando nós nos casamos, a minha sogra, ela tinha acabado de ter um AVC. E não tinha quem ficasse com a minha sogra no hospital nessa ocasião. E eu assumi essa responsabilidade com 19 anos. Então, era um período em que eu dava banho na minha sogra, trocava a fralda dela, tal. Aí vieram os meninos, né? Um nasceu, eu tinha quase 25, outro eu tinha 26, e com a sogra e dando conta de tudo isso. Até que quando eu me separei, eu fui para a faculdade com mais de 30 anos de idade. Então, eu faço questão de contar isso, né? Porque às vezes as mulheres olham e falam assim, nossa, o que fazer da vida agora, né? Já tenho 30 anos, já tenho 35, né? Então, eu fui para a faculdade com mais de 30 anos, deixava 2 filhos pequenos, né? Administrando essa responsabilidade de ter essa sogra que era totalmente dependente de mim, tinha casa, tinha as crianças pequenas. Então, assim, foi um desafio muito grande. Então, eu olho para a minha trajetória, né? Eu falo, qualquer mulher pode se espelhar nela e dar a volta por cima e fazer alguma coisa, né? Aí, assim, saí do curso de Direito e minto. Voltando um pouquinho, eu não saí do curso de Direito. Em meio ao curso de Direito, né, aconteceu a Sodier, que na ocasião chamava-se Sensações Doces. Eu sempre fui muito amiga da Cleusa, que é a proprietária e franqueadora da marca. Inclusive, mandar um beijo para ela, que ela é uma pessoa... por que um beijo para ela, né? Porque a Cleusa acreditou em mim numa fase em que nem eu mesma acreditava, né? E aí, eu já direcionei, por conta desse apelo aí da marca, né? Eu já direcionei a minha faculdade, terminei o curso, porque não tinha como voltar, né? Adaptei esse curso para uma especialização. Porque a Cleusa um dia me liga e fala, preciso de você, assim, bem resumidamente, né? E me entrega um caderno todo cheio de chocolate e fala, ó, quanto você quer para cuidar disso para mim, né? E aí foi um desafio e tanto. Eu cercava professores no corredor da faculdade, era um assunto relativamente novo, nós estamos falando aí de 2005, né? 2006. Então, hoje, esse setor cresceu demais, mas na época nós não tínhamos nem literatura no mercado, para vocês terem uma ideia, né? Então, foi tudo muito na raça mesmo, né, que eu fiz isso. Aí, já saí do curso de Direito, ingressei na pós-graduação, né? Fiz essa gestão em franquias, que sou da primeira turma aberta no país, né? E aí, eu agradeço muito a Deus, que sempre guiou a minha carreira, os meus passos, né? Então, Deus foi o protagonista da minha vida, da minha história, porque, assim, eu era a única daquela turma, né, que não falava inglês, que vinha de escola pública, uma faculdade não tão renomada, né, como a que eu fiz, tal, e estava lá, né? E aí, na minha gestão das Sensações Doces, depois veio a transição da marca, né? Eu constituí 85 lojas em 5 estados brasileiros, né? Do nada a gente deu esse salto, fizemos a substituição do nome, né? E aí a marca é isso que a gente vê, né? Ela é a maior rede de franquia de bolos artesanais do mundo, já se internacionalizou. Esses dias meus filhos estiveram lá em Orlando, trouxeram um imã de geladeira. Ah, mãe, lembramos de você, Que tal. legal, que legal. Muito legal, né? E aí eu deixei a marca por questões pessoais. Montei uma empresa de construção de marca, formatação e expansão de franquias. E aí eu fiquei viúva, né? Daí já não do pai dos meus filhos e eu acabei desanimando um pouco, né? Não pelo fato de ter ficado só viúva, mas porque, assim, bateu pesado, né? O meu falecido marido, ele era o meu sócio na empresa, era o meu departamento jurídico. Então, assim, foi um abalo bem... Só que, assim, o mais interessante de tudo, né?
só para contextualizar, que eu tinha esses feitos aí, no paralelo dando aula na pós-graduação e tudo mais. Perdão, e tudo mais. Isso é psicossomática, tá? Quando a gente fala de alguma coisa e dá uma engasgada. A gente vai falar sobre isso também. Isso é psicossomática. Você tá falando de alguma coisa que tá te incomodando, mexendo com você. Então, assim, eu reconheço e assumo. Então, assim, eu me sentia, embora pelo comprometimento, né? Eu sou uma pessoa que quando me predisponho a fazer alguma coisa, eu faço de verdade. Eu me sentia fora do meu propósito. E aí, um dia, assim, eu não sei, né? Tem gente que acredita no universo, em energia, e eu não tô aqui pra, né? Eu acredito em Deus. E ele, assim, eu sou muito amiga dele, a gente bate uns papo reto, assim, né? De vez em quando. E eu, um dia, falei pra ele que eu queria que ele me mostrasse o que eu poderia fazer da minha vida. Porque aquilo... E veio muito claro, psicanálise. Mas é uma loucura, assim, tal. E aí eu falei, psicanálise, aquela intuição. Eu só digitei. Eu falei, eu acho que vai ter uma formação em Campinas, né? Tava ali em Sorocaba, onde eu já dava aula, onde estavam concentrados praticamente todos os meus clientes, tal. Falei, não é possível. E aí passei a ser da primeira turma também dessa escola, né? E aí o que eu tiro disso tudo? Hoje eu realmente não assim, sobreviver da psicanálise é só uma consequência do trabalho, né? Porque o que eu sinto de fato é estar diante do meu propósito, que é desenvolver pessoas, ajudar pessoas. É você ver uma pessoa entrar totalmente desmontada, em cacos, né? E você vê a pessoa sair, claro que no sentido figurado, né? Mas sair caminhando, feliz. Remontada, né? Otimista, olhando para o futuro, fazendo planos, né? Destravando a vida, ganhando dinheiro. É uma coisa, é uma satisfação pessoal que não tem preço. E, Alessandra, explica pra gente qual que é a diferença de um psicanalista para um psiquiatra, para um psicólogo, que são 3 áreas de estudo da mente e da pessoa. O psiquiatra a gente já trata de forma isolada, né? Que é o profissional técnico, com a habilidade de medicar o paciente, né? Então, a gente já está na área da medicina, né? Embora a gente faça parte da área de saúde mental, né? O psiquiatra é o médico que tem autoridade para nos medicar. Eu vou explicar de uma forma muito simples, ao mesmo tempo lúdica, mas que ninguém saiba disso, tá? Fica tranquila, só vai ficar entre nós aqui. Só entre nós. A gente não conta pra ninguém. A diferença entre o psicólogo e o psicanalista. Então, para a psicologia, né, nós temos um coletivo e nós temos, de fato, para a psicanálise também. Isso é real, né? Mas só para apontar uma diferença. Então, enquanto que para a psicologia ela trabalha com o intuito de incluir esse indivíduo no coletivo, de maneira a ele se sentir mais adequado para o dia a dia, a psicanálise vai na contramão disso. A psicanálise entende que nós somos indivíduos e que cada indivíduo é singular na sua individualidade. Ok? Ok. Então, eu vou trabalhar aquele indivíduo naquilo que ele tem de conteúdo. Por quê? Quem nós somos, de fato, né? Nós somos todos. Somos a nossa criança do 0 aos 7 anos. O que é esse 0? É a nossa vida intrauterina. Então, desde o momento que eu estou sendo gestado, né? Ali no ventre da minha mãe, até os 7 anos de idade. E quem sou eu a partir disso, né? Eu sou esta criança adaptada a um corpo e uma vida adulta. Então, assim, às vezes fala, aquela pessoa é mimizenta, né? Na verdade, é aquela criança interna querendo dizer alguma coisa, e é isso que a gente trata. A gente acolhe aquela criança
criança, pergunta onde dói, dá a ela, né, as diretrizes de uma vida para liberá-la como adulta. E você diria, então, que essa primeira fase da infância, que eles chamam de primeira infância, do 0 aos 7 anos, é um momento crucial na formação do adulto dos 7 em diante? Eu e Freud. Tá bem embasado, hein? É, amigo, você tá com os amigos legais, Eu viu, tô, doutora? hein? Você não tem amiga de Deus, amiga do Freud. Você não tem noção, você não tem Agora a nossa amiga, Eu, né, com Aguinalda? certeza, Muito com bem. certeza. Então, na verdade, assim, o Freud, né? Freud é um precursor e eu falo dele porque, assim, eu sou freudiana de formação, né? Mas eu gosto mesmo do Jung, porque eu acho que com o Jung eu consigo conciliar aquilo que eu acredito, tanto fazendo uma conexão da ciência quanto daquela coisa um pouco mais sobrenatural que Jung acabava... É ele quem fala de sincronicidade, é ele quem fala, né? Então, assim, eu sou freudiana de formação, mas eu sou junguiana de coração. Quando a gente liga, né, essas duas... A gente chega nisso aqui, ó, no que nós estamos fazendo aqui agora, sabe? Tem a nossa criança, que às vezes a gente fala assim, viu, fica quietinha aqui, porque agora o universo tá criando uma sincronicidade, então eu não posso perder esse time aqui, né? E é assim que a gente vai lidando com as coisas. Que legal, Alessandra. Bom, nossa, que papo legal aqui, a gente vai fluir aqui nesse mês da mulher, né? Mas antes, você tocou num assunto aí, logo no início do programa, que brincou aí e tal, sobre gatilhos. E eu vi que a sua profissão, ela enxerga sempre o copo meio cheio, não meio vazio, né? Mais cheio do que mais vazio. Isso é bom, porque estimula as pessoas a realmente buscarem o lado positivo, né, da vida, das coisas. E esses gatilhos aí que você disse, você identifica muito, então, quando você está conversando com uma pessoa, normalmente, claro, no atendimento, você identifica, então, nessas pessoas esses gatilhos, é isso? E mostra para elas que, a partir dali, também tem uma saída. Com certeza. Olha, na verdade é assim, né? Esse segmento da área de saúde mental... foi bem o que você disse. Se você se enveredar, você se ferra porque você não quer sair mais, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Tanto que agora o meu meu objetivo, né? O próximo passo que eu vou dar é fazer uma formação em neurociência, porque tá tudo interligado, né? E quando a gente fala, né, de identificar esses gatilhos, né? Você pode fazer aquele atendimento ortodoxo, da psicanálise ortodoxa, freudiana. O meu consultório não segue essa linha, tá? Porque seria uma sala branca, um divã com uma luz indireta, tal. A pessoa fica deitada, olhando para o nada, até que vai fazendo a livre associação, né? Eu já não, eu gosto daquela troca, eu gosto da área devolutiva e eu tenho sentido bons resultados, né, trabalhando dessa maneira. Só que assim, você não pode se prender somente a um único conhecimento, você tem que ir ampliando. Então, no meio disso tudo, né, eu fiz uma formação em hipnose, então eu sou hipnóloga também. Depois eu fiz terapia dos florais, aí eu fiz a psicanálise dos desenhos e hoje eu faço pós em constelação familiar. E aí, assim, ao mesmo tempo que pode parecer que você não está posicionada, que você está buscando uma série de outras coisas, né? Eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo você se capacitando para ter uma caixa de ferramenta onde essa ferramenta não funcionou contigo, vou lá, abro minha caixinha, então vamos tentar essa? Por quê? Porque eu trabalho para resultado. E não importa... de que maneira eu atingi o resultado, que é a cura, o autoconhecimento, né? Dar uma qualidade de vida para as pessoas. Mas, assim, para responder a sua pergunta, né? Então, adotando todas essas ferramentas que eu tenho à minha disposição, que é até onde eu já cheguei, porque falta muitíssimo ainda, né? Cada pessoa eu acesso de uma maneira, porque o que eu disse, né?
que nós somos singulares na nossa individualidade. Então, a mesma ferramenta que eu uso contigo não vai funcionar com você, né? E aí, nas técnicas dos desenhos, por exemplo, quando o meu paciente dispõe a própria família, porque eu desenho, né? Eu peço um desenho da família de origem, pai, mãe, a pessoa e os irmãos. Se ela já constituiu uma família, a família que ela constituiu, e depois de uma árvore e de uma casa. E esses desenhos são muito fofoqueiros. Dizem tudo, é? Por quê? É mesmo. Porque, assim, aí a gente vai entrar em Jung. Jung é o precursor, né, da simbologia. Então, tudo são símbolos. E aí tem uma legenda, né, que a gente faz a formação, existe a legenda. Então, a forma com que a pessoa dispõe o desenho, eu tenho aqui no meu conhecimento Seu dicionário. a legenda. Então, eu já sei, inclusive, se a pessoa sente culpa, se a pessoa... E daí eu vou juntando com o histórico da pessoa. Então, às vezes eu vejo a pessoa, ela é um talento e uma pessoa extremamente competente. Só que ela tem dificuldade de se manter nos empregos. Eu não estou falando de transtorno, tá? Porque transtorno é outra coisa. Perfeito. Eu posso estar falando de TDAH, tal, que são outras dificuldades. Mas, assim, vamos dizer que a identificação é essa, né? Aí eu falo, essa pessoa tem problema no merecimento. Por quê? Quando ela estava prestes a ser promovida, eu tenho desenho, eu tenho histórico da pessoa, ok? E aí ela fala assim, não, eu estava com uma promoção em vista e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, daí caiu minha produtividade e eu fui demitida, ou não dei conta, ou fiquei doente, qualquer coisa assim. Tudo isso está contando o que está acontecendo com a pessoa. Aí eu vou lá na infância. E às vezes eu chego no útero, que aquela mãe, ao engravidar daquele ser... Estava passando por uma fase difícil na vida dela e ela falou, tô grávida. Aquele ser que está ali, ele já compartilhou com essa mãe esse sentimento. E aí ele se sente culpado por estar ali. Então ele vem para a vida com culpa. E quando ele está prestes a... E como que se manifesta a culpa na vida das pessoas? De uma forma camuflada. Então, de repente, essa culpa ela pode estar convertida em falta de merecimento. Então, ela dá um jeito de não ser promovida, porque na concepção dela... Ela não merece. Ela não merece. É um bloqueio? Com certeza, ok. com certeza. E daí esses gatilhos, né, a gente vai identificando através de uma fala. Então, o que é gatilho, né? Gatilho é você... a pessoa, ao responder uma pergunta que você fez, você percebe que disparou um gatilho e aí você vai, aos pouquinhos, né, cavocando aquilo e tal, e vai fazendo muito sentido, porque daí a pessoa... fala assim, nossa, faz total sentido. Porque eu lembro quando eu estava na faculdade, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro quando nasceu meu primeiro filho. E aí você vai fazendo uma associação e você vê que o padrão da pessoa realmente é a culpa. E nesse caso específico desse exemplo que você deu, doutora, como é que trata esse tipo de situação, né? Se veio lá do berço, veio lá daquela experiência compartilhada já na gestação com a própria mãe, essa questão da culpa. Como é que você trata isso na psicanálise? Então, porque assim, né? Uma palavra que está muito presente no vocabulário, na mídia, redes sociais, é ressignificação. A famosa ressignificação. Por quê? Porque a gente falou que nós somos a nossa criança do 0 aos 7 anos. Então, nesse período, eu estou registrando essas informações primárias, elas são signos, não signos, né? De astrologia, signos, de significado. Então, eu acessando essa informação primária, eu não consigo apagar, mas eu consigo ressignificar. Então, eu chego nessa informação, né, através de estímulos mesmo, né, técnica psicanalítica. Eu chego no significado primário e proponho um significado novo. E aí sim eu posso dizer, eu tenho meu trauma ressignificado.
Puxa vida, não, que bacana mesmo. O pessoal vai entendendo porque vai se familiarizando um pouquinho, né, com aqueles assuntos do passado que você vai juntando ali e tal, e tem todo esse significado. Bom, no seu consultório, você deve tratar ou mesmo receber muitas mulheres também. Mulheres de vários assuntos, várias histórias na vida. A maior procura é do seu consultório. São com mulheres ou são homens? Olha, na verdade, assim, o que eu sinto como profissional, né, é mais desafiador no meu dia a dia, que eu tenho paciente de 7 a quase 70 anos. Então, é bem diversificado, né? Eu tenho uma habilidade muito grande em tratar com adolescentes, então eu me dou muito bem com eles. Eu diria hoje que assim, na minha rotina laboral, a maioria esmagadora dos meus atendimentos são feitos a adolescentes, Perfeito. né? E eu acho bem bacana isso, né? Aí é uma observação pessoal. Porque é um direcionamento para a vida. Essa pessoa, ela vai ter os desafios, porque eu não falo problemas, tá? A partir do momento que a gente substitui, né, por desafio, problema, a impressão que dá é que, assim, é uma condenação, é um problema e o desafio não. O desafio, você se desafia a aprender, extrai dali um conhecimento e vida que segue, tá tudo lindo, né? E aí eu vejo esses adolescentes, eu falo assim, poxa vida, quem dera eu, né, ter tido o privilégio na época de ter tido esse acompanhamento, né? Eu teria me livrado de muitos transtornos, né? Digamos assim. Mas o que eu me vi fazendo, né? Eu fui vítima de um relacionamento abusivo com um narcisista e foi, na verdade, a partir daí, né, que eu acabei me desgostando do que eu fazia, né, e fui para a área da psicanálise, que foi o momento que eu pedi para que Deus me intuísse alguma coisa para fazer. E por conta disso, né, eu acabei desenvolvendo com toda humildade uma vasta experiência, não só na compreensão pessoal, por ter vivido esse relacionamento abusivo, mas, assim, acabei me aprofundando no conhecimento técnico, né? E eu não tenho, por incrível que pareça, vocês não vão encontrar, até o prezado momento, porque daí eu tenho projetos novos, né? O meu nome em lugar nenhum. As pessoas chegam até mim por indicação. Então, é aquela pessoa que teve uma boa experiência e me indica, né? E eu trato muitas mulheres vítimas de relacionamento abusivo, né? Que chegam, assim, totalmente destruídas, sem horizonte nenhum. E aí, a gente, com a técnica e mais a sobrevivência ao transtorno, né? Porque é terrível mesmo, assim, é uma coisa... tanto que não é brincadeira, não. Nós somos, depois que a gente passa por um relacionamento abusivo, nós somos realmente consideradas sobreviventes, né? Então, uma pessoa, né, que chega lá, vê que sua terapeuta tem propriedade técnica, né? Mas ela também é uma sobrevivente e deu a volta por cima, ela mesma vê e fala assim, amanhã serei eu, tocando a minha vida, fazendo as minhas coisas, né? Então, assim, e daí um outro parênteses também, que eu sempre achei que eu não ia usar minha formação em direito para nada, porque eu não me identifiquei com a formação, nunca quis advogar. Mas, assim, esses dias, o meu conhecimento livrou uma paciente da morte. Eu consegui, inclusive, uma medida protetiva para essa paciente. O delegado quis falar comigo, o delegado pediu uma declaração, usou minha declaração no processo para subir para o juiz. Então, assim, é o que eu digo, nada é por acaso, né? E ao mesmo tempo que eu vou compreendendo que a gente vai usando, né, do nosso conhecimento, da nossa experiência, para dar oportunidade de salvar outras pessoas. Então, assim, apesar dos meus atendimentos, né, como eu disse, serem bem diversificados,
eu acabei desenvolvendo um foco bem substancial nessa questão das mulheres que estão num relacionamento abusivo. E como a gente consegue perceber quando essa mulher está num relacionamento abusivo? O próprio desenho, por incrível que pareça. O próprio desenho. Se bem que assim, né? Uma vítima que ela já está há muito tempo sob essa condição, né? Então, assim, geralmente ela está doente. A fibromialgia, por exemplo, é uma das doenças que consagra uma pessoa que está num relacionamento abusivo, né? E na maioria das vezes, a pessoa está tão incapacitada que não é nem ela que busca ajuda. Geralmente é um amigo, é uma amiga, é um patrão. Eu tenho uma paciente em que o casal, né, que são os empregadores dela, não só a levaram para o consultório, como financiam o tratamento dela, porque ela não tinha condições. E ela chegou toda destruída, né? E aí, não são todas as pessoas que têm esse privilégio, né? Mas quando eu faço, né, peço a dinâmica do desenho, é impressionante, porque quando ela faz primeiro o desenho da família de origem, né, então ela posiciona bem, você vê que ela tem uma referência do que é uma família saudável e funcional. Aí quando ela faz o desenho dela, que ela vai desenhar para mim a família que ela constituiu, você fala, porque ela me apresenta a referência que está consagrado, né, na psique dela. Mas daí ela mostra a realidade. Aí você consegue identificar. Gostei da sua resposta de como a psicanalista avalia a mulher em estado de relacionamento abusivo, mas para a mulher, como ela consegue identificar dentro de casa esse momento que ela precisa procurar ajuda? Porque o relacionamento abusivo ele não começa com a agressão física. Aliás, nem todo tipo de agressão é agressão física. Sim. E eu imagino que uma das piores agressões são as agressões psicológicas, né? Como é que a mulher pode ter indícios ou sintomas de que o que ela pode estar vivendo dentro de casa é um relacionamento abusivo? Então, esse assunto ele é muito, muito, muito amplo. Muito. Não daria para nós falarmos aqui nesse momento, né? Até porque existe uma fase do relacionamento, né? Que a mulher entra numa confusão mental, que é aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva. Como é uma violência que não deixa marca na maioria das vezes, porque assim, o narcisista ele tem que ser muito maligno para ele deixar marca física. Porque o relacionamento, ele constitui justamente de toda essa violência psicológica, né? Só um dado que eu posso até estar falando besteira, porque eu não vi o material, mas parece-me que foi aprovado agora há pouco um projeto de lei onde violência psicológica vai gerar indenização dentro do relacionamento. Maravilha. O problema é a gente ter pessoas capacitadas no nosso judiciário para identificar isso, a começar pelos advogados. Eu conheço uma advogada que é especialista em direito da mulher e ela acabou desenvolvendo uma certa habilidade de quando a mulher vai para buscar ajuda para se divorciar, ela consegue identificar isso e até porque ela quer se livrar daquela situação. Então, ela vai abrindo mão, às vezes, do patrimônio de uma vida que ela não vai mais ter condições de repor aquele mínimo, né, patrimonial, mas ela quer se livrar daquela situação. Então, essa profissional, ela já tem uma habilidade mesmo em reconhecer que essa cliente dela está passando por esse relacionamento abusivo. Porque, na maioria das vezes, a vítima, quando chega na fase da dissonância cognitiva, ela não sabe mais o que está acontecendo. E, muito pelo contrário, ela trata o algoz dela como uma necessidade. E ela não consegue mais viver sem aquilo. É por isso que o relacionamento se mantém
porque ela não consegue mais identificar que ela está diante daquele relacionamento, entende? Então, a gente precisa, né, levantar essa bandeira. Como aconteceu esses dias que eu contei para minha mãe sobre a medida protetiva, nós estávamos conversando, a minha mãe falou, você não tem medo dessa pessoa? Essa pessoa pode... Não, não tenho. Não tenho, porque contra mim ela não vai fazer nada, porque ela é linda para a sociedade. Ela é perfeita para a sociedade, por isso, inclusive, que está acima de qualquer suspeita. Porque é todo é feito de etapas, né? Onde, cirurgicamente, a pessoa vai... Ou o abusador, né? Ele vai manipulando a situação para invalidar a vítima. A vítima não consegue nem buscar socorro, porque eles se aproximam da família da vítima... fazem o marketing pessoal ali dentro, aí depois, quando a vítima vai reclamar, mas ele é tão bom para você, mas você nunca vai ter uma pessoa que faça por você tudo o que ele faz. Então, na própria família, a vítima encontra uma invalidação, né? E aí, quando a minha mãe me perguntou, mas você não tem medo? Eu falei, não, porque o alvo dele não sou eu. O alvo dele é a vítima. Então, ele quer a vítima a qualquer custo. Tem uma outra... Só um ponto, né? Esses abusadores, eles geralmente criam e estimulam a dependência financeira da vítima para que elas não tenham a independência financeira para poderem partirem dessa para uma nova vida e acabam ficando dependente ainda mais deles... porque sabe que essa pessoa não vai sair daquele relacionamento porque não tem condição de se manter. Isso acontece? Das primeiras coisas que os malditos fazem. Ah, meu Deus. Uma das primeiras coisas. De duas, uma. Não tem a terceira, tá? Ou eles convencem aquela vítima que o maior prazer dele é sustentar aquela vítima, dar para ela uma vida de princesa. São esses termos mesmo. Vende o paraíso. Vende o paraíso, né? E abre a porta para o inferno, entende? Sim, simples assim. Ou então, eles invertem totalmente essa dinâmica e vivem na dependência da vítima. Daí é a vítima que vai trabalhar, é a vítima que tem jornadas triplas, enquanto ele está ali sob aquele guarda-chuva. E não tem a terceira, né? Então, veja, todo excesso esconde uma falta. Isso serve pra gente, tá? Perfeito. Toda vez que uma pessoa começar a se exceder em qualquer coisa, a gente fala, onde tá? Então, quando tudo é muito, você tem que desconfiar, né? Então, muito amor, muito... Porque, assim, a vida, ela é formada de equilíbrio, né? Então, até dentro do casamento, quando um homem, ele tá ali... se excedendo nos cuidados, aquilo já não é mais cuidado, aquilo é um controle, entende? Então, isso serve para a gente também observar. Às vezes a gente tem uma prima, uma irmã, uma colega de trabalho, e aí a gente começa a ficar, opa, isso não é amor, isso é controle. Porque o que o narcisista, por exemplo, né? Porque assim, tá, gente? Nem todo abusador é um narcisista. Mas todo narcisista é um abusador. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa abusadora e tóxica porque ela não sabe que existe direito alheio, né? Mas o narcisista, inclusive, que é o que diferencia, né, o narcisista, o transtorno de uma pessoa que é só abusiva, é que o narcisista faz aquilo de forma consciente e ele se nutre daquilo. Tanto que a gente fala que é suprimento narcísico. Então, eu faço mal para você pelo prazer de fazer mal para você. Porque aquilo, de alguma maneira, tá me nutrindo. Né? Perverso. Não, é perverso. Então, assim, é difícil a gente observar, né? Porque eles criam todas essas confusões mentais. Por exemplo, acontece dele bater na vítima. Aí, no dia seguinte, ele chega com flores e uma caixa de bombom e vira e fala assim, meu amor, eu te amo tanto, não vivo sem você. Mas olha o que você me fez fazer. Culpa, ainda joga culpa na pessoa. Deixa ela... Então, porque o que o narcisista quer, de fato, né? O narcisista quer poder
e controle. Eu te bati porque eu te amo, porque não sei o quê. E a culpa é sempre da vítima, é que sempre de quem absurdo apanhou. isso. Quando você fala em narcisismo, nós estamos falando de um personagem mitológico, não é? Claro, que reflete aí, aliás, buscava sempre o seu reflexo em tudo que acontecia por volta dele. Então, só para deixar claro para as pessoas se localizarem, né? Quando você define um narcisista, quais são os sinais principais que ele começa a apontar? É esse controle, esse autocontrole mesmo da pessoa, mas sempre achando que Não, não passando aquela imagem de que tem amor pela pessoa, mas na verdade está prendendo a pessoa, é isso? Ou no controle? Olha, na verdade, assim, né? Isso é um dado estatístico, né? A sociedade se transformou, né? Então, a gente está se reinventando a cada dia. E a nossa vida, ela não é mais vida real, né? Perfeito. Agora, eu tenho uma vida virtual. Virtual. E isso acabou fomentando o transtorno, tá? Tem uma série de disparadores que constroem essa estrutura e, pasmem, daqui para frente a tendência é só aumentar o número de narcisista, dado a forma com que se comportam em meio à sociedade. Por quê? Porque a rede social é uma vitrine. Então, ali naquela rede social, eu posso me apresentar como eu quiser e não como eu realmente sou, né? E aí, o narcisista, ele não está mais presente só nos relacionamentos amorosos, né? Eu tenho chefes narcisistas, eu tenho subordinado narcisista, tenho aluno narcisista, eu tenho filho narcisista, tenho mães narcisistas, né? Então, assim, vai variar de caso a caso. Não dá pra gente num piscar de olhos ou numa visão superficial, não né? Não dá. Pra avaliar. Mas, assim, existem alguns, né? Porque, assim, eu vou ter o narcisista oculto, eu vou ter o narcisista vitimista, que é aquele... Porque, assim, como que a gente está acostumado? O que você colocou é fato, né? Narciso, ele era uma pessoa que a mãe o convenceu e realmente o narcisismo está associado a uma carência materna, tá? A mãe o convenceu de que ele era o ser mais especial da face da Terra. Ele não era só lindo, ele era especial, ele era único, ele não podia conviver com qualquer pessoa, não podia se envolver com qualquer pessoa, né? E ele ia todos os dias olhar a imagem dele para se convencer de que ele era o mais bonito de todos mesmo, né? Então, a gente está acostumado, culturalmente, a apontar um narcisista através daquela grandiosidade. Eu sou o melhor, eu sou mais bonito, eu chego ao meu pavão. Não é. Entende? Então, eu tenho narcisista, por exemplo, o que eu disse? Que o que diferencia um narcisista de um abusador é justamente o prazer que ele sente. Eu posso ser uma moradora de rua narcisista. Então, eu posso ter... Em Itu tinha uma senhora que tinha casas de aluguel. Eu não sei nem se essa mulher é viva ainda. Ela ficava na rodoviária. Ela tinha casas de aluguel, mas ela vivia de pedir esmola. Isso é narcisismo. Porque eu não faço por necessidade. Eu faço pelo prazer de enganar o outro. Isso é narcisismo. Quer ver outra coisa? O estelionatário. O estelionatário, ele não mata ninguém. Ele convence com o instrumento mais poderoso que ele tem, que é a lábia. Isso é narcisismo. O prazer está ali, entende? Fazer a vítima. De fazer a vítima. E ele se alimenta, ele nutre uma parte da vida dele que a gente fala que é fraturada, né? Então, não dá para a gente identificar um narcisista numa conversa. Perfeito. Porque às vezes você olha a pessoa e fala, nossa, que pessoa incrível, uma pessoa que eu quero ter no meu hall de amigos e tal. É um narcisista, que ele está sentindo prazer no que ele está fazendo. E como trata esse narcisismo? Porque, de repente, você pode estar falando aqui na nossa entrevista e uma pessoa, um homem, uma mulher, ou seja, a pessoa que for, está nos ouvindo agora e fala, putz,
Eu acho que eu sou uma pessoa Uma vítima. narcisista. Tá bom. Não, a vítima, a Ok, vítima ok, a gente, ok. a Se gente, identificando como a gente tal. já conversou, mas, por exemplo, porque isso também é eu imagino que seja um problema. Se a pessoa começa a se reconhecer como narcisista e ela quer buscar ajuda, ela quer buscar melhorar, como que ela faz? Se você conhecer uma pessoa que se curou do narcisismo, você me apresenta. Não que tem? eu vou fazer um laboratório. É difícil, né? Não tem. Não existe. É. Até onde eu sei, Aham. não existe. Por quê? Porque o narcisista, ele tem consciência do que ele faz. E mais importante, ele gosta de ser como ele é. Então, assim, um narcisista não procura ajuda? Procura. Quando dá ruim para ele e ele precisa se justificar. Olha o que aconteceu no consultório, não faz muito tempo. Eu trato uma determinada pessoa. E aí, eu conversando com ela, eu falei, você é vítima de um relacionamento abusivo com um narcisista. E acho que numa discussão, ela conta isso pro cara. O cara marcou uma consulta comigo. Mas ele marcou Tá, Porque ok, ele quis. ok. porque ele quis. E aí ele chegou, tal, e eu tenho todo um jeitinho caricato de acolher a pessoa. Falou, olha aqui, né, que prazer tê-lo aqui, né? O que eu traz aqui? Em que posso ajudá-lo? Ele falou assim, não, você falou que eu sou narcisista e eu vim aqui saber por que eu sou narcisista. Falei, olha, então se você entrou aqui por esse motivo, você entrou pelos motivos errados. Eu não tenho nada para fazer por você. Eles são assim. Então, ou dá ruim para eles e aí eles querem, assim, demonstrar que eles não fizeram aquilo porque eles queriam, porque eles, tipo assim, ou eles estavam doentes, ou deixa eu ver o que eu tenho. Ou seja, é um paliativo para cair no esquecimento e ele volta àquela... Estado de origem. Tá? Ou então, ele vai para desafiar o profissional. E aí, eu tô me lembrando aqui, alguns meses depois, ele me manda uma mensagem para falar que ele tinha se inscrito numa escola de psicanálise, que por acaso é onde eu me formei, porque ele seria psicanalista também. E eu virei para ele e falei assim, que bacana! E se você precisar fazer estágio, você pode vir para o meu consultório que eu assino o estágio para você. Ele não foi em nenhuma aula. Aí. Que eu tenho os meus contatos, porque coincidentemente foi no mesmo lugar. O que esse narcisista estava fazendo, né? Então, tipo assim, como na opinião dele, eu interferi no relacionamento dele, então o alvo, ele queria se vingar de mim. Então ele falou assim, e o cara não precisa, tá? É um cara que profissionalmente, bem posicionado, tal. Qual é a mensagem que ele estava passando, né? Que ele poderia não só fazer o que eu faço, mas que com certeza ele seria melhor do que eu. Isso, você está entendendo? Que não está presente só no relacionamento. Aí, um outro caso, a minha paciente é casada com um sargento da Polícia Militar. Ela entra no quarto, ele está com o WhatsApp dela, na minha foto, olhando. Aí, ela toda preocupada, né? Ela falou assim, viu, fulano veio aqui no consultório porque ele falou que ia te procurar. Falei, mas deixa que venha, eu vou servir um café para ele e vou perguntar o que ele está querendo. Mas fica tranquilo, ele não vem, porque não sou eu o alvo dele. O alvo dele é você. Então, quem tem que se cuidar é você. Tá certo. Então, eles elegem, sabe, uma vítima principal, né? Onde ele vai tirar dali o suprimento dele. Agora, mudando um pouco mais desse assunto sobre narcisismo, eu queria perguntar, doutora, como que anda a saúde mental das pessoas hoje em dia? Caótica. Tem alguém saudável? Olha, eu vi um artigo esses dias que eu concordei com gênero, número e grau. Dada a minha formação em doenças psicossomáticas, né? Todas as doenças começam na nossa mente. Inclusive, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas cada órgão nosso, eles representam uma emoção. Então, é fato, né? Quando uma pessoa tem um problema renal, eu falo, você está com medo do quê? Entra o emocional que desequilibra Sim. isso. É o medo. O agente disparador de todo o trato urinário é o medo. Mas é aquele medo, eu não tenho medo de barata. Eu tenho um medo, talvez até
um medo de uma vida intrauterina que eu não sei nada, não me lembro, mas tá, entende? E aí, levando-se em consideração, né, que todas as doenças, elas começam na nossa mente, o artigo dizia o seguinte, que entre pagar um convênio médico e investir numa terapia, que a pessoa investisse na terapia. Porque se você conseguir manter a sua mente saudável, você estará livrando o seu corpo de doenças, né? Porque, assim, por exemplo, uma fibromialgia. Olha que interessante, né? Voltando lá para a fibromialgia. Tá. Que é a doença caricata de pessoas, né, advindas de relacionamento abusivo, levando-se em consideração que, apesar da proporção ser 80% de homens narcisistas para mulheres, a gente não pode negar que também temos homens que estão num relacionamento abusivo com mulheres narcisistas. E eles também têm predisposição a desenvolverem a fibromialgia. Só para esclarecer para o pessoal, a fibromialgia, quais são os sintomas dela? Isso que eu ia te dizer agora. Perfeito. A fibromialgia, como que ela é diagnosticada? Depois que você exclui todas as possibilidades de qualquer diagnóstico através de exames laboratoriais e de imagem, você trata como fibromialgia. Então, você zera toda aquela bateria de exames e a dor está ali, persistindo, né? E olha que interessante. Vocês arriscam um palpite de com qual medicamento eu trato a fibromialgia? A dor está instalada, tá? Percorrendo por todo o corpo, que ora é joelho, ora é ombro, cotovelo, né? Assim, cabeça. Não sei se é algum Analgésico. Algum ansiolítico. Antidepressivo. Tá aí. Para vocês terem... Entende? Olha como tá tudo... Então, a dor está percorrendo o corpo. E eu vou medicar esse paciente com antidepressivo. Então, assim, como é que está a saúde mental? Caótica, né? Nunca se viu tantos transtornos, né? Como a gente tem visto ultimamente. E, assim, é TDAH, é TAG, é TOC, e assim vai. Mas tudo isso é porque a gente perdeu muito em qualidade de vida, né? A gente não tem mais vida, essa é a verdade, né? É cobrança e competitividade. E cadê a vida? Não temos mais vida. Aguinaldo, é um tema que se a gente começar a entrar nos mínimos detalhes, a gente fica aqui horas conversando e daqui a pouco a gente está se sentindo uma consulta aqui. A gente vai ter que pedir para ela passar lá no RH e deixar os honorários. Deixar os honorários. Doutora, mas assim, é extremamente esclarecedor, é muito interessante esse papo, porque eu acho que a mente humana é uma coisa tão complexa e assim, ela é cheia de variações. E é uma coisa que nós entrevistamos há algumas semanas atrás, Sim. o doutor Luiz Finotti, que é um psiquiatra aqui da nossa cidade. Profissional. E ele disse, não me lembro que ele me disse na entrevista o seguinte, tem muito paciente que se queixa porque um tratamento funciona tão bem para uma pessoa e o mesmo tratamento não funciona nada para outra. Porque nós não estamos falando de uma dor de joelho, nós não estamos falando de um problema no coração, no vasodilatador, nós estamos falando da mente. Sim. E cada mente é composta por milhões e milhões de neurônios, funciona de uma Cada forma... um tem sua caixa preta, Cada um isso? tem sua caixa preta. Impossível tratar igualmente os desiguais. Foi exatamente o que ele... Ó, que linda essa frase. Fala de novo. Fala de novo olhando para aquela câmera ali. Eu adorei essa frase. Como que é? É impossível tratar igualmente os desiguais. Que bonita essa frase. Olha, Perfeito, fica bem claro essa frase. Os dedos, perfeito das mãos. É né? isso aí. Quer dizer, nenhum é igual ao outro, né? E aí cada um tem sua função. Cada tem mas... o olho, cada um funciona mais que o outro. É isso, tem tudo isso. Meu cabelo, né, Aguinaldo? Tem um lado que cresce mais, outro aqui. Tá bem por aí. Doutora, obrigado pela sua Eu que participação. A gente está agradeço. chegando já no fim do nosso programa. Não sei nem como te agradecer por essa que brilhante agradeço. explicação. Espero que você volte aqui pelo menos uma vez por mês para falar com a gente. Alessandro, só queria que você
finalizasse, então, essa nossa entrevista, claro, agradecendo muito aí a sua participação por aqui. Com certeza foi esclarecedora e muita gente vai estar assistindo. Inclusive, podem fazer os comentários aqui também, não é? Temos aqui um espaço aí, através do Indaiatuba Podcast, para que você possa se manifestar também. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem direcionada nesse momento às mulheres que ainda nem sabem ainda, mas que passam por esse processo ainda, que às vezes não conseguem identificar isso, não é? No dia a dia, mas que é uma vítima também. Então, por favor. Olha, é muito simples e assim com pouquíssimas palavras, que as mulheres nunca desistam de si mesmas. Muito Muito bonito. bom. Perfeito. Doutora, perfeito. onde que os pretendentes a pacientes podem te... Pretendente ficou estranho, né? Vamos mudar. Pretendente dá outro ar. Assim se me arruma problemas, né? Doutora, Por perdão. favor, por Onde favor. os nossos futuros pacientes, onde os nossos interessados em psicanálise, em passar com uma consulta com você, podem te encontrar? Uma rede social, algum Um contato? telefone? Eu vou deixar o meu celular, né? Eu faço um atendimento bem humanizado, eu tenho esse contato pessoal, né, com eles. Então, é o 11 96355 6318. Pode repetir, por favor? 11 96355 6318. Tá certo, então, doutora, obrigado, viu, pela sua que participação. agradeço. Muito legal, né, Guinaldo? Não, foi um papo muito importante. Eu acho que, com certeza, né, não é nem dúvida, com certeza, vem de encontro aí a muitas necessidades que nós batemos esse papo aqui nesse mês especial das mulheres. Então, mais uma vez, Alessandra, muito obrigado aí pela sua participação e esclarecimentos também. Sou eu quem agradeço. Muito obrigada a vocês. Obrigado, valeu, Aguinaldo. A gente volta daqui 15 dias com muito mais informação, prestação de serviço e entrevistas como essa. Você ficou curioso para saber um pouco mais do nosso trabalho aqui no Indaiatuba Podcast? Então já segue o nosso Instagram, no 7 Indaiatuba, acompanhe, ative o sininho no nosso YouTube, TV7 Indaiatuba e não perca nenhum de nossos programas. A gente vai do Iapoque ao Chuí entrevistando todo tipo de gente. Então você não vai faltar conteúdo para você aqui nesse canal, né, Aguinaldo? Com certeza não. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, gente.